Como que nós fazemos então para vencer o decreto do inimigo, passar por cima dele e continuar perseverando na nossa vida de oração? É sobre isso que nós vamos falar desse vídeo, então bora pro vídeo! Paz, gente, Bruno F aqui, e você já percebeu que eu dei uma mudada aqui no visual, mas eu fiz questão de manter a mesma estampa do começo ao fim da série. Gente, além da camiseta Não Pares de Orar, nós também temos o moletom Não Pares de Orar. Para você que é friento, assim como eu, não pode ver qualquer brisa que já se coloca debaixo da coberta, já coloca uma calça de moletom, uma blusa de moletom. Para você o estilo fica em segundo plano, o importante é estar confortável. Que tal se você ficar confortável dentro de um moletom que além de confortável também é estiloso? Então para de perder tempo, corre lá na minha loja, adquira a camiseta, adquira também esse moletom aqui, presenteie alguém que você gosta e saia abençoado de lá. Bom, vamos lá, gente. A gente viu que Daniel foi o cara mais usado por Deus na Babilônia, por isso ele era a pessoa mais influente ali, ele foi a pessoa que mais gerou impacto na Babilônia, que mais gerou mudanças na Babilônia, justamente porque ele era muito influente e essa influência vinha do fato dele ser a pessoa mais usada por Deus ali. Foi exatamente por isso que ele começou a ser alvo de inveja ali, então o inimigo baixou um decreto para que ele não pudesse mais orar. Só que Daniel, gente, ele é sensacional. A Bíblia diz que quando ele soube que o decreto tinha sido publicado, ou seja, quando ele soube que não podia orar, o que ele fez? Ele foi orar. Isso traz para nós a lição de que mesmo sabendo que existe um decreto do inimigo tentando nos impedir de orar, tentando barrar nossa vida de oração, tentando nos afastar do Senhor para que nós não sejamos usados nas mãos dele, mesmo assim é possível nós vencermos isso, passarmos por esse obstáculo e continuar perseverando na nossa vida de oração para continuarmos a ser usados por Deus. Então como que Daniel conseguiu passar por isso? E eu quero fazer um paralelo de Daniel conosco para que nós possamos, aos passos de Daniel, também vencer o decreto que o inimigo tem baixado para nos impedir de orar. O que Daniel fez que nós também devemos fazer para perseverar na nossa vida de oração, cultivar essa vida de oração com o Senhor Jesus? A primeira frase do verso 10, que é a base desse texto, diz: quando Daniel soube que não podia orar, ele foi orar. O primeiro conselho que eu quero te dar é: se programe para o seu devocional. Gente, se nós não nos programarmos, certamente nós vamos deixar para depois, e deixando para depois nós não vamos fazer o devocional. Então, para que nós não possamos cair nesse empecilho, o melhor a se fazer é a gente se programar. É tipo assim: quando o Bruno soube que amanhã ele ia entrar no trabalho às 7 horas da manhã, ele decidiu: vou levantar às 6 para que eu possa orar. Quando a Mariazinha soube que ela ia estudar 1h da tarde, então ela se arrumou 1h antes, ao meio-dia, para que ela pudesse ter tempo para orar. Nós precisamos nos programar. Principalmente as pessoas que são muito atarefadas, as pessoas que têm muitos compromissos no seu dia a dia, a sua rotina é muito cheia. Programar o seu devocional com pelo menos 24 horas de antecedência vai ajudar e muito a nós não deixarmos para depois, a nós não adiarmos, a nós não procrastinarmos, mas muito pelo contrário. Isso nos ajudará a priorizar o nosso tempo devocional para que possamos nos dedicar ao Senhor em oração. O segundo conselho que eu quero dar aqui para você fazer o seu devocional para vencer esse decreto do inimigo é: se separe para orar. Foi exatamente o que Daniel fez. A Bíblia diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para o seu quarto, no andar de cima, ou seja, ele se separou de tudo e de todos. Gente, o nosso tempo devocional é um tempo a sós com Jesus. Ultimamente as pessoas têm confundido o momento devocional com o Senhor com aquela frase que Paulo falou para os filipenses: orai sem cessar. Gente, aquele conselho de Paulo é para nós andarmos em espírito de oração todo dia, 24 horas por dia. Partindo desse ponto de vista, nós podemos e devemos orar a qualquer momento. Nós podemos tomar banho orando, nós podemos lavar a louça orando, nós podemos limpar a casa orando, nós podemos dirigir orando, nós podemos fazer qualquer atividade enquanto oramos, porque nós devemos orar sem cessar. Só que o tempo devocional não é estar em espírito de oração a todo momento. O tempo devocional é um tempo que nós separamos para nos dedicar única e exclusivamente ao Senhor. Momento a sós com Jesus. Esse é o significado de devocional. Por isso o segundo conselho é: se separe, entre no seu quarto. Quando Jesus foi nos aconselhar a como orar, ele disse: entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o Pai vai te ver em secreto. Jesus não estava ali nos instruindo em qual deveria ser o cômodo da casa em que nós devemos orar. Não, ele estava falando sobre um lugar de privacidade. Entra no seu quarto porque é um lugar de privacidade, é um lugar onde ninguém vai te incomodar, é um lugar onde você não vai ficar preocupado com o seu celular, é um lugar
lugar aonde todo e qualquer tipo de tarefa fica pro lado de fora e a sua única atenção será voltada para o Senhor, para esse tempo, para esse momento que você separou para se dedicar somente a Ele. Então, para nós vencermos o decreto do inimigo e alimentarmos a nossa vida de oração, perseverarmos na vida de oração, para nós priorizarmos o nosso devocional, nós precisamos nos separar de tudo e de todos para nos dedicarmos ao Senhor. E o terceiro e último conselho é: priorize o seu devocional. Não à toa eu coloquei este como tema da série, como título da série, priorize o seu devocional, porque é exatamente isso que eu vejo na vida de Daniel. A Bíblia diz, gente, que Daniel corria risco de vida. O decreto era que quem orasse a qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei seria jogado na cova dos leões. Só que Daniel preferiu colocar a sua vida em risco do que passar um dia sequer sem orar e sem falar com o Senhor. Ai, gente, quando eu vejo essa história, isso enche o meu coração, isso me arde de alguma forma, porque eu percebo ali que Daniel priorizou o tempo a sós dele com o Senhor mais do que tudo, mais do que a própria vida. Tanto que ele foi jogado na cova dos leões, mas ele não ficou sem fazer o seu devocional, sem ter o seu tempo a sós com o Senhor, porque o tempo a sós que ele tinha com o Senhor era mais importante do que a própria vida, era mais importante do que tudo. Então, para que nós possamos vencer o decreto do inimigo, perseverar na nossa vida de oração, nós precisamos priorizar o nosso devocional. Nós precisamos colocar essa tarefa acima de qualquer outra, como sendo a mais importante do dia, como sendo a mais importante da nossa vida. Porque a vida de oração não fala apenas de um ritual, não fala apenas de um costume. A vida de oração fala sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E o nosso relacionamento com o Senhor deve ser a nossa prioridade, deve estar em primeiro lugar na nossa vida, deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. O Senhor Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é resto, o resto vai ser acrescentado. Mas em primeiro lugar, o Senhor e o seu reino. O primeiro e maior mandamento de todos é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ou seja, acima de tudo e acima de todos. E esse amor pelo Senhor, que deve ser o amor que deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração, é revelado no quanto nós priorizamos a nossa vida com Ele. Então, que a partir de hoje a gente nunca mais negligencie a nossa vida de oração, a gente nunca mais deixe pra lá, a gente nunca mais procrastine ou deixe pra depois, não. Nós possamos hoje, agora, alimentar a nossa vida de oração, tendo a consciência de que isso irá nos abastecer de poder para o Senhor nos usar, para impactar essa geração. Mas mais do que isso, vai nos trazer a intimidade com o Senhor, intimidade essa, que nos encherá de paz e alegria na presença dele. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, espero que essa série tenha incendiado seu coração e te empurrado para um ambiente onde você tenha um maior desejo de orar e de falar com o seu Deus e de alimentar o seu relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe. Ah, você pensou que tinha acabado, né? Mas aproveita que você ainda tá aqui e me ajuda a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Faz o seguinte: curte, comenta, compartilha, manda ele nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você lembrou enquanto você ouvia essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ser muito abençoada através de você. Se você tiver um tempinho também, eu gostaria de te convidar para acessar minha loja brunofstore.com.br, também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @brunof.store. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos materiais que tem lá. Tem muitos produtos bem bacanas, como este moletom aqui, Não Pare de Orar, bonés como esse da Cruz, tem alguns livros também que eu escrevi, alguns e-books, como esse aqui, Jesus, tudo isso é sobre ele, tem vários títulos lá para você consumir e se alimentar da palavra de Deus. Fazendo isso, você ajuda demais o nosso ministério, ajuda demais a gente a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, não só através das nossas mensagens, mas também através do nosso material. Aproveita para comprar para você e também para uma pessoa que você gosta. Deus abençoe, fica na paz.